E aqui é da Terra de Judá, desse território que é dentro do coração da gente. E eu sou uma das coordenadoras da Terra de Judá. E vamos lá, sempre com a intenção de desenvolver uma ampliação da nossa consciência e uma vida mais realizada, né, gente? Oi, oi. Então, nós entramos em Gêmeos. Esse signo é um signo de ar, que fala de mobilidade e de leveza, mas também ele é a força da comunicação, da expressão, das conversas e, portanto, das negociações também. Por isso ele rege o comércio, né? Porque o comércio envolve negociação e muita fala. Bom, Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, se encontra em Gêmeos também hoje e se encontra retrógrado. E todo o planeta retrógrado, né, gente, está nos convidando a rever aquela experiência na nossa vida, viu? É sempre assim. A gente fica com medo, né? Quem lida um pouquinho com a astrologia, tá retrógrado. Então, em princípio, a função da retrogradação é dar uma oportunidade da gente fazer uma grande revisão. Isso é importante a gente saber. Então, o que acontece? Vamos aproveitar, né? Vamos desfrutar, vamos aproveitar a potência da energia geminiana com consciência, para a gente desenvolver mais a nossa expressão, a nossa comunicação mesmo. E vamos rever essa comunicação para que ela fique mais aprimorada, que fique mais a serviço, né, da gente se realizar. Bom, então eu acho que esse período geminiano é um período que a gente precisa ficar atento para observar. Será que eu expresso realmente o que eu desejo expressar? Se a gente se observar, às vezes a gente acaba descobrindo, pessoal, que às vezes a gente fala uma coisa já desqualificando aquilo que a gente está falando. É como se de cara a gente já estivesse tirando o valor daquilo que a gente está comunicando para o outro, a ideia que a gente está defendendo ou aquilo que a gente está sentindo. Então, eu acho que quando a gente se dá conta disso, precisa pesquisar. Por quê? Estou com medo de alguma coisa? Tenho medo dessa pessoa não gostar de mim, me abandonar? Né? Então eu já falo, mas falo para não criar problemas. E se eu sentir que ela não gostou, eu posso rever rapidinho. E aí a gente tira a energia, a força daquilo que a gente está falando, que muitas vezes é uma coisa super legítima, né? Então, mas às vezes também a gente pode estar falando de maneira agressiva, irritada, né? Não dando nem tempo para escutar o que o outro também deseja falar, comunicar, expressar e poder ver como é que a gente concilia, né, as nossas diferenças, ou simplesmente, às vezes não tem conciliação, mas tem uma aceitação, tudo bem. Então você fica com o que você sente, acha ou pensa, e eu fico com o que eu penso e a gente segue adiante, assim nas nossas diferenças, né? Também existe isso, né? Mas se a gente já começa com uma irritação, com uma interdição, sabe, para o assunto que a gente está querendo comunicar, pode ser que, na verdade, tudo fique mais complicado, né? O resultado da conversa, muitas vezes, não é o que a gente queria. Nossa, precisava tanto conversar, e quando acontece a conversa, a coisa é muito mais complicada, ficou muito mais complicado, porque eu mesmo criei um abismo entre eu e a outra pessoa. Aí a gente tem que parar para ver o que foi que aconteceu, né, que gerou aquela irritação. É algo que eu preciso ver de um lado que eu possa ter de autoritário ou de autoritária, né, que não pode ouvir a outra pessoa, quer se impor, ou eu não aguento mais uma situação. Às vezes, quando a gente está muito irritado, a raiva é uma sinalização que a nossa alma deu na tampa e falou, chega, isso aqui não está bom para você. Se dá conta. Arruma uma forma de colocar isso e transformar a situação. De qualquer maneira, a gente tem que fazer. Nós somos pesquisadores de nós mesmos a vida toda, gente. Isso é inevitável. Então, que a gente olhe e observe, porque a gente vai encontrar
o que está por debaixo das aparências, né? E vai poder lidar melhor com aquilo. E em comunicação, esse é um tempo muito fértil para a gente fazer isso, porque a energia está propícia para isso. Bom, sobretudo, durante, né, a temporada geminiana, aproveite para conversar muito com você mesmo. A gente precisa conversar com a gente. Então, converse com você, sem omissões, sem mentir para você, sem procrastinações de assuntos, porque eles são doídos ou porque são difíceis, mas com adequação com o teu momento. Você está podendo conversar, então se prepara para conversar bem, né? Às vezes a gente está tão mobilizado que a gente precisa se acalmar um pouco para conversar com a gente mesmo e poder se escutar bem, sem distorções, ou reconhecendo onde tem uma ferida na gente que acaba fazendo a gente distorcer até os nossos sentimentos, vocês sabem disso. Mas é tempo da gente conversar primeiro com a gente e fazer com que a qualidade dessa conversa fique muito, muito boa, muito melhor do que costuma ser. Porque depois que a gente desenvolve isso, aquilo fica uma propriedade, né? A gente passa a ter a propriedade de conversar conosco melhor e melhor. Bom, agora eu queria alertar para o cuidado com a esperteza, pessoal. Com a sua própria esperteza, ou com a minha, que eu tenho que cuidar, e a esperteza dos outros. Porque uma das sombras de Gêmeos é a esperteza. Então a gente tem que ficar com o olho. É a esperteza, é a mentira e, portanto, a manipulação, é a fofoca. É aquilo que a gente fala hoje também das fake news. Enfim, sabe? Essa é a sombra mais tóxica de Gêmeos. É essa e é aquela qualidade de Gêmeos de ser rápido e ser leve, fazer com que a pessoa passe batida sobre as situações sem aprofundar nelas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso tudo, na gente e nos outros. Ai, Lígia, a vida toda é tudo tão complicado, tão difícil. Quem sabe a gente muda esse olhar, né? E fala assim, nossa, quanta coisa a gente tem para estar em relação o tempo todo. Então a vida não é uma rotina, a vida não é uma mesmice, a vida não é uma chatice que se repete tudo igual todo dia. Isso corresponde muito mais à realidade, né? Bom, e aí a gente, de olho na esperteza, nas mentiras, nas manipulações, mas a gente não pode se esquecer que Gêmeos nos proporciona o acesso ao conhecimento. É ele em nós que desperta a nossa curiosidade, da gente querer saber como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam. E isso traz vitalidade para a nossa vida. Porque Gêmeos é a energia da criança dentro da gente que quer saber, que quer conhecer. E que por isso mesmo ela é capaz de rir e de brincar e não ficar, né, naquela coisa pesada de uma seriedade, muitas vezes muito árida e muito seca. Então, a energia geminiana traz para a gente também o fortalecimento, a oportunidade da gente poder rir e brincar, porque a gente está doido para conhecer, para descobrir outra coisa dentro da gente, no outro, na outra, fora da gente também. Descobrir as coisas que são, tanto as coisas maravilhosas quanto as coisas difíceis. E por fim, gente, Gêmeos é o signo dos escritores e dos poetas. Benditos sejam os escritores e os poetas que nos inspiram, que fazem com que a gente perceba as coisas de ângulos diferentes que a gente percebia, ou até que a gente perceba coisas novas mesmo. E que cada um de nós tenha dentro de si, né, a manifestação de escritores, poetas, contadores de histórias, para que a gente desfrute com a gente mesmo essas forças e essas energias que vão estar todas consteladas ao longo do período geminiano com mais força do que habitualmente. É isso que eu queria lembrar vocês. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. É muito bom a gente estar
conversando, exercitando, né, a experiência geminiana e desejando que vocês tenham um final de semana cheio de coisas novas, com o coração desperto para aprender mais e mais, como os Gêmeos nos convidam. Tá bom? A gente vai se encontrando aí, de vez em quando, de maneira inesperada, porque eu tenho que encaixar essas conversas dentro da minha agenda, que anda muito cheinha também. Anda geminianamente no corre-corre hoje em dia. Tá bom? Beijo, obrigada.